Olha, já vemos então na imagem de satélite que as nuvens estão se espalhando aí por grande parte do país. A chuva no estado do Rio Grande do Sul vem ganhando cada vez mais força, tanto que a umidade do solo já aumentou bastante, o solo segue praticamente saturado em grande parte dos 3 estados. A expectativa para os próximos dias ainda será de chuva, porém ela já volta a ocorrer de maneira um pouco mais mal distribuída, conforme a frente fria rompe o bloqueio atmosférico e avança para as demais regiões do país. Teremos então acumulados mais elevados, principalmente no sudoeste gaúcho e também no leste do estado do Paraná, onde esse acumulado pode chegar até os 70 milímetros. Com relação às temperaturas, elas ainda vão continuar mais elevadas desde as primeiras horas do dia e durante a tarde o calor continua e volta a ganhar força, especialmente no estado do Rio Grande do Sul, onde essa chuva tende então a ficar um pouco mais mal distribuída. Sem grandes coberturas de nuvens, a temperatura sobe bastante nessa época do ano e a máxima pode passar facilmente dos 35 graus aí para grande parte do estado gaúcho. Já para a próxima semana, a chuva ainda vai retornar, mas é especialmente no estado do Paraná. Por lá, o acumulado deve chegar até os 50 milímetros. Já no estado do Rio Grande do Sul, essa chuva aos poucos vai diminuindo, segue bem mal distribuído, predomínio mesmo, volta a ser de tempo mais seco. E a temperatura, então, já começa a subir por lá. Teremos ainda os dias que começam abafados. Durante a tarde, as máximas vão ficar passando mesmo dos 30 graus sobre o estado. De uma maneira geral, como deve chover um pouco mais entre Santa Catarina e Paraná, esse excesso de nebulosidade vai deixar as temperaturas mais amenas. Agora, na região sudeste, a chuva também retornou para o sul do estado de São Paulo, sul de Minas Gerais, melhorou bastante a condição do solo. Temos um solo por aqui que está quase saturado e o oeste do estado paulista, que estava aí com déficit hídrico ao longo das semanas anteriores, já recuperou a sua umidade. Só que, infelizmente, o norte do estado de Minas Gerais e também o Espírito Santo não receberam chuvas significativas e é por isso que essa umidade do solo ainda segue mais baixa por lá, prejudicando, infelizmente, as lavouras na região. Agora, a expectativa para os próximos dias é que aos poucos a chuva volte a se espalhar por grande parte da região. Conforme agora a gente já tem sistemas conseguindo avançar pelo litoral, já dá para acumular em torno de 100 milímetros entre o estado de Minas Gerais, extremo sul do estado do Espírito Santo e norte do Rio de Janeiro. Aos poucos volta a chover também no norte de Minas, mas ainda não vai recuperar completamente a umidade do solo, mas já alivia bastante, pois os acumulados vão variar dos 15 até os 30 milímetros por lá. Com relação às temperaturas, ainda teremos dias começando mais abafados em grande parte da região. Durante a tarde, a temperatura ainda sobe, principalmente onde as aberturas de sol serão maiores, como o oeste do estado de São Paulo e norte de Minas Gerais, onde as temperaturas passam facilmente aí dos 30 graus. Agora, para a próxima semana, volta a chover de maneira bem significativa entre o estado paulista, Triângulo e sul de Minas Gerais. Mais uma vez, a chuva acaba se concentrando por essa região e o acumulado vai chegar até os 70 milímetros. A chuva diminui mais uma vez sobre o norte do estado de Minas Gerais e também Espírito Santo, com acumulados em torno de apenas 5 milímetros e o predomínio volta a ser de tempo mais seco. Agora a temperatura, mais uma vez, volta a subir. Teremos o dia começando abafado, durante a tarde máximas aí chegando até os 30 graus ou até um pouco mais do que isso, principalmente no norte do estado de Minas Gerais. Mas como a nebulosidade vai aumentar e essa chuva também, aquele calorão vai diminuir entre São Paulo, sul de Minas e até também no Rio de Janeiro. Teremos aí máximas que vão ficar abaixo dos 30 graus. Agora, na região centro-oeste, temos o estado do Mato Grosso, aí com altos índices de umidade do solo, principalmente nessas áreas mais a noroeste. Vemos, inclusive, que o estado do Mato Grosso do Sul começou a recuperar alguma umidade em algumas regiões, mas no extremo oeste ainda segue com baixos índices. No estado de Goiás, essa umidade também andou se elevando um pouquinho mais aqui no extremo sul do estado, mas ainda temos baixos índices de umidade mais nas áreas ao norte. E agora, como a colheita começou no estado do Mato Grosso, a expectativa é que durante os próximos dias ainda tenha chuva. Então isso pode atrapalhar um pouquinho essa colheita da soja e os trabalhos no campo de uma maneira geral. Teremos aí acumulados em torno até dos 50 milímetros, mas a chuva não vai vir de maneira completamente generalizada. Agora, no Mato Grosso do Sul, aos poucos essa chuva vai retornando e pode melhorar sim essa condição do solo. Os acumulados no oeste já chegam até os 30 milímetros. O mesmo a gente vê aqui para o estado de Goiás e nessa região
região onde a gente tinha aí uma umidade muito baixa, os acumulados podem chegar até os 70 milímetros, revertendo essa situação. Agora, com relação às temperaturas, elas ainda vão continuar aí mais elevadas desde as primeiras horas do dia. Durante a tarde, o calor retorna, pois teremos aberturas de sol e aí as máximas passam facilmente dos 30 graus. Agora, para a próxima semana, essa chuva vai ganhar ainda mais força, principalmente aí no Mato Grosso do Sul, que está precisando dessa água, então já consegue recuperar melhor essa umidade do solo. Já no estado do Mato Grosso, essa chuva, como vai ser um pouquinho mais constante, ainda pode atrapalhar a colheita da soja que se iniciou. E no estado de Goiás, a gente já vê que aqui no sul os acumulados podem chegar até os 50 milímetros. Com relação às temperaturas, mais uma vez, temperaturas elevadas, só que durante a tarde as máximas já não são tão altas, porque agora teremos bastante nebulosidade e elas podem até ficar abaixo aí dos 30 graus, principalmente no estado de Goiás. Agora, já na região norte do país, vemos que a umidade ainda continua mais elevada, chuvas mais constantes beneficiaram, então, essa qualidade do solo. O estado do Tocantins teve, então, uma diminuição da umidade, mas mesmo assim ainda tem algumas áreas onde ela consegue ser recuperada, principalmente com as próximas chuvas. Mas já em grande parte do Nordeste ainda temos um solo muito seco. Inclusive para os próximos dias, na região do Mato Piba, a expectativa será de chuva e isso vai animar os produtores, pois os acumulados podem ficar em torno até dos 30 milímetros. Isso não reverte rapidamente a questão da umidade do solo, mas já consegue trazer um pouco mais de alívio. Agora, grande parte da região norte ainda vai ter previsão de chuva, acumulados que chegam até os 50 milímetros no estado do Amazonas. O tempo ainda vai seguir abafado desde as primeiras horas do dia, assim como a gente viu nas semanas anteriores. Durante a tarde volta a fazer calor, porque ainda teremos aberturas de sol, não teremos nenhuma chuva muito constante, com muita nebulosidade, para não deixar essas temperaturas subirem. Agora, para a próxima semana, a chuva vai ganhar força sobre o norte da região nordeste, favorecendo principalmente o estado do Maranhão e também do Piauí, com acumulados que podem atingir até os 70 milímetros. Na região norte, também vamos ter ainda chuvas mais volumosas, chegando até os 50 milímetros, pode até passar um pouco mais disso, principalmente entre o estado do Amazonas e também sul do estado do Pará. As temperaturas, mais uma vez, continuam mais elevadas desde as primeiras horas do dia. Durante a tarde, esse calor já não será tão intenso, pois a nebulosidade vai aumentar mais, já teremos chuvas mais constantes e aí as máximas não vão passar mais tanto dos 30 graus, ficando em torno disso, pelo menos no estado do Amazonas.